E agora vamos para a última fronteira, como acontece ao domingo. Miguel Gonçalves, bom dia. Vamos lá. Daniel. As maravilhas de James Webb, já estávamos a prever que ia trazer muita coisa dos primórdios do universo, mas hoje as sementes. Conta-nos lá, como é que é isso? E gelo, ainda por cima neste dia frio, pelo menos aqui na cidade do Porto. Calhar, portanto... Vamos mesmo para o gelo, eu juro que não foi de propósito. A culpa é mesmo de James Webb, continua semana após semana a dar-nos estas maravilhas. E agora leva-nos para as regiões mais profundas, mais escuras, mais frias das chamadas nuvens moleculares. As nuvens que são, no fundo, as grandes maternidades de estrelas. E quando falamos de maternidade de estrelas, também são de planetas. Porque nós agora que pensamos com cada vez mais certeza científica que os planetas nascem ao mesmo tempo que as próprias estrelas. Ora, e quando falamos em planetas, falamos de alguns elementos químicos que para nós, humanos, são particularmente interessantes. Por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, enxofre, muito daquela base química que nós adoramos, porque são a base da vida. A base da vida, não é? E estas imagens que estamos a ver são estas simulações sobre o que acontece nessas nuvens que, a partir de uma certa altura, de uma certa massa, colapsam sobre si próprias e dão origem às estrelas e aos planetas. O James Webb, então, agora olhou com particular destaque em alguma destas zonas mais frias e imagina, encontrou precisamente nas maternidades, nas próprias maternidades, muito destes elementos que são a base da vida que nós conhecemos, nomeadamente sulfureto de carbonilo, coisas bonitas para dizer logo pela manhã, amoníaco, metano e eventualmente até etano. É um trabalho que ainda está a ser trabalhado minuciosamente e, portanto, a grande vantagem deste estudo, as grandes descobertas deste estudo, diz-nos o seguinte, Daniel. É que nós pensávamos que, de certa forma, a água, os elementos da vida que vieram ter ao nosso planeta através do choque com cometas, com asteroides, este estudo diz-nos que, mas de onde é que estavam esses primeiros elementos químicos? E este estudo diz-nos que já estavam presentes na própria nuvem molecular que deu origem às estrelas e aos planetas. Escondidas onde? Nestes gelos, escondidas provavelmente em partículas, olha, com cerca de 1 centímetro de comprimento, grãos de poeira, que, à medida que temos o colapso da nuvem e formam uma estrela, esses grãos de areia também aproximam-se cada vez mais da zona onde está a nascer uma estrela. E crescem no seu tamanho e começam a colidir entre si para formar, imagina, o núcleo, o manto, a crosta dos planetas. E então este estudo diz que já vem, brincando um bocadinho, estes elementos tão amigos da vida já vêm equipados de série, digamos assim, em todo este processo de nascimento das estrelas e dos planetas. Nós agora queremos conhecer outra coisa, que é, este estudo de James Webb diz-nos que, sim, é verdade, encontramos estes elementos químicos, porém, a quantidade medida destes elementos químicos, bom, é maior do que alguma vez foi medida em estudos anteriores, mas mesmo assim é inferior àquilo que dizem os modelos teóricos sobre a abundância deste tipo de elementos. Onde é que se esconde o resto desta química da vida? Será que é em grãos de poeira que são de tal maneira tão extraordinários que nós ainda não conseguimos visualizar? Mas o que é certo é que este resultado é absolutamente apaixonante. Os elementos da vida já vêm equipados de série, digamos assim, no nascimento de estrelas e planetas. Isto é uma janela muito grande que se abre também para a astrobiologia. Muito bem. Ainda há mais notícias sobre os confins do cosmos e tens aqui uma pergunta de facto interessante. Será a nossa Via Láctea de facto uma galáxia especial? É verdade. Nós já somos especiais, vamos. Sim, é verdade. Parece que recuamos há uns séculos quando se pensava que, de facto, nós todos éramos especiais. Bom, mas primeiro vamos para notícias dos confins do cosmos. À custa de uma rede de radiotelescópios, olha, são cerca de 350 radiotelescópios, estão a ser construídos no deserto de Karoo, na África do Sul. E este conjunto de radiotelescópios tem uma particularidade que eu acho que tu vais adorar. São especialmente dotados para analisar aquele período do chamado amanhecer cósmico. Aquela altura em que nós tínhamos um universo repleto de uma espécie de um nevoeiro de hidrogênio neutro. Era escuro. Escuro, quer dizer, não tinha precisamente a luz para nós vermos o que é que estava a acontecer. Era muito quente. Sabes que a história do Big Bang, a teoria do Big Bang, não explica a origem do universo. Explica a evolução do universo. Sim. Do universo que era muitíssimo quente e pequenino na altura e que ao longo do tempo expandiu-se. O que é que acontece quando temos algo muito quente que se expande?
arrefece. E, portanto, a história do Big Bang, a história do universo, é de uma estrutura que foi crescendo muitíssimo ao longo do tempo e arrefecendo. E isso leva a que traga condições específicas a cada altura da teoria do Big Bang. E, portanto, antes de termos a primeira luz, o que é que precisamos? Dos primeiros átomos. Antes dos primeiros átomos, o que é que precisamos? Precisamos de as estruturas, as bonecas matrióscas pequenininhas que compõem o eletrão, o próton, o neutrão. E, portanto, este estudo, com estes radioscópios, centram-se naquela altura em que este nevoeiro de hidrogênio neutro começa depois a receber a luz das primeiras estrelas. Diz que o hidrogênio fica ionizado. E nós precisamos saber exatamente quando é que ocorreu essa altura para percebermos também qual era a estrutura química das primeiras estrelas. Estes primeiros resultados dizem que batem certo com aquilo que nós já desconfiávamos. Era um universo cheio de hidrogênio e hélio, sobretudo isso. Os elementos mais pesados só vieram depois. Outro resultado interessante, era mais quente no início do que aquilo que nós pensávamos, com muita radiação de raio-x. Raio-x é a segunda energia mais poderosa do universo. De onde é que veio esse aquecimento? Este estudo abre aqui a porta para uma hipótese. Foi, se calhar, na colisão de estrelas, que aqueceu o universo também de raio-x. E, portanto, nós, para irmos a estas alturas do universo, olha, nós podíamos chamar o James Webb, mas o James Webb é muito bom para ver as galáxias grandes deste início do universo. Para ver as galáxias anãs, que depois deram origem às grandes, nós não é tanto o James Webb a sua especialidade. Precisamos de radiotelescópios que veem o universo numa energia muito específica. E agora aquele pormenor que eu acho que vais achar muito interessante. James Webb é o alto da tecnologia em astronomia. Este conjunto de radiotelescópios é feito com, imagina, com arame de galinheiros e com PVCs. E a outra notícia, muito rapidamente, que tu perguntaste é: a Via Láctea é especial? Sim, é especial, já sabíamos. É especial. É um estudo muito interessante que diz o seguinte: quando olhamos para o universo como um todo, as galáxias estão aninhadas, estão juntas a uma espécie de paredes cósmicas, muralhas cósmicas feitas por outras galáxias, mas que ao lado têm gigantescos vazios. Este estudo diz-nos o seguinte: não é normal nós termos uma galáxia tão grande, tão densa como a Via Láctea, aninhada a um desses vazios. Olhamos para outros enxames de galáxias, não encontramos galáxias tão poderosas na massa como a Via Láctea aninhadas nesse vazio. E, portanto, a pergunta que se coloca é: somos de alguma forma especial? Eu desconfio que não. Vamos precisar de muito mais observações, mas não deixa de ser uma pequena curiosidade relacionada com a nossa Via Láctea. Ainda temos tempo só para ver, então, aqui a última sugestão. Gostas de trazer sempre aqui alguma coisa interessante? Esta é interessante e valiosa. É valiosa. David de Laura é professor emérito da Universidade do Colorado. Estava a olhar incrível para a sua biblioteca pessoal, aos livros de óptica, e encontrou um exemplar, um livro, que nós vamos ver imagens, e nesse livro ele veio a descobrir que, em primeiro lugar, pertencia à biblioteca pessoal de um cavalheiro notável. É este que nós estamos a ver, chamado Isaac Newton. É a primeira edição do livro de óptica, do Tratado de Óptica de Isaac Newton, absolutamente extraordinário, e ele já tinha comprado este livro há 20 anos e não fazia ideia que estava lá. Vai ser colocado em leilão e o preço base deste livro será de $375 mil. Eu tenho que ir rapidamente consultar a minha própria biblioteca. A ver se encontras alguma preciosidade. Muito bem, Miguel, obrigado por nos trazeres aqui também esta estrela de papel a fechar esta hora do Bom Dia Portugal. Fazemos uma pausa e já vamos voltar com mais notícias. Até já.